Olá, galera! Agora então, aula de Roma, uma das aulas mais requisitadas pelos alunos. Existe ali, inclusive, uma aura, uma névoa mística sobre o que seria esse período, não é? A gente vai ter que desmistificar muita coisa e vamos ver principalmente aquilo que eu falo em toda a aula de história, que na verdade é a grande importância do estudo desses assuntos, que seria a influência que os romanos têm na nossa vida e de todos os povos que a gente está estudando aqui. Roma, com certeza, é um dos maiores influenciadores da nossa vida, ok? Então, devagarzinho, eu criei aqui uma periodização da história de Roma, então devagarzinho a gente vai ver todos os períodos, todas as etapas e vamos tentar contextualizar, ok? Quais seriam mais importantes, quais seriam os mais famosos e etc. aí, para a gente tentar chegar num acordo sobre a importância então da cultura romana para nossa atualidade, certo? Apesar de ser uma concepção bastante quadrada, né, bastante conservadora, eu estou desenhando aqui a história de Roma como se fosse uma linha reta cronológica, certo? Aonde eu vou dividir, então, a periodização em três grandes períodos, certo? A monarquia, ok? A república e o período mais famoso, a gente costuma resumir apenas a Império, não é? Mas Roma é muito mais do que o Império Romano, ok? Então, eu vou ter a monarquia, desde a fundação da cidade até o momento em que uma classe de nobres romanos vai tomar o poder, né? Vai ser uma oligarquia, e o nome que eu dou então a esse período de governo por uma classe só vai ser república. A gente vai estudar inclusive as origens do sistema político republicano, as origens do termo república e como isso se instalou lá na antiguidade, com certeza comparando também com o fato de que o nosso mundo ocidental é recheado de repúblicas, não é? E se isso faz jus a esse nome, ok? E, por fim, nós vamos chegar na parte mais famosa, mas que talvez traga pra gente uma certa frustração, já que o Império Romano não é assim tão grandioso, né, na questão de conquistas e etc., sendo que a República foi responsável por muito mais conquistas do que o Império. Ok? Então, o Império Romano vai ter coisas extremamente importantes para a gente, como o cristianismo, como a paz romana, como as invasões bárbaras e a formatação do continente europeu durante a Idade Média, não é? Então a gente vai ter coisas bastante interessantes no Império, mas a gente ainda vai ficar com o conceito de que a República é o período mais importante aí da história romana, ok? E lembrando que Roma, assim como o povo grego, a cultura grega, eles sobreviviam do comércio de escravos, portanto, eu vou enquadrar aqui o sistema do modo de produção sendo o sistema escravista, certo? Galerinha, aqui eu trouxe um mapa mais moderno, não é? Aqui do Mar Mediterrâneo, ou dos arredores do Mar Mediterrâneo, mas para mostrar para vocês o que seria ali o palco, não é? Da história romana, né? E de outros povos, tantos que a gente viu até agora. Se a gente for parar para pensar, todos os povos que a gente estudou desde o começo do ano, a gente tem todos eles ou de frente para o mar Mediterrâneo ou muito próximo ao mar Mediterrâneo. Não é? Então, seja a Mesopotâmia, que não está aparecendo aqui no mapa, mas está aqui no extremo leste, né, do mapa, pedaço dela, né? Egito, não é? A Grécia, os hebreus, os fenícios, ok? A Pérsia também está mais para lá do mapa, um pouquinho para leste, mas todos eles, inclusive os persas, tinham o objetivo de dominar aqui o mar Mediterrâneo, e o primeiro grande povo a conseguir conquistar todo o mar Mediterrâneo foi então o povo romano. E essa conquista se deu dentro do período da República, certo? Então a gente vai começar aí a reforçar a ideia de que o período republicano romano foi o mais importante, o auge da economia, o auge da conquista e etc.
ok? O que foi o que consolidou, de fato, o Império, certo? E outra coisa, esse mapa é um mapa moderno, ele tem ali de azul, obviamente, os rios, não é? E de vermelho as principais estradas, os principais caminhos, e eu pus esse mapa exatamente por conta daquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Roma, na sua maior expansão, Roma, quando conquista ali seu território de maior volume, vai ter uma infraestrutura, vai ter construção de estradas para facilitar então aí esse trajeto e essa dominação e essa burocracia romana, não é, que a gente vai ver inclusive para organizar, administrar e dominar esses territórios, certo? Então eu tenho o mar Mediterrâneo sendo o objetivo de quase todos os povos, afinal de contas o comércio marítimo era muito mais fácil do que o comércio por terra, não é? O mar Mediterrâneo aí vai ser um grande pátio, né, desses povos, né, onde todo mundo se encontra, certo? E eu vou ter então quem domina o mar Mediterrâneo vai ter o controle de todo o comércio de todos esses povos. Tudo bem? Então, o mapa aqui não vai contemplar todas as terras romanas, né? Por exemplo, a Inglaterra não está aqui nesse mapa, né? Mas eu tenho essencialmente aí o núcleo, o centro do que seria Roma, né? Então identifiquem Roma ali no meinho do mapa, certo? Bem no meio do mapa, ali na Itália, bem próxima da costa, mas eu gostaria que vocês também ficassem de olho ali na cidade de Istambul, tudo bem? Para quem não sabe onde fica, perto do Mar Negro, entre o Mar Negro e o Mar Egeu, né? Grécia, eu vou ter ali Turquia, não é? Então Istambul é uma cidade que a gente vai ter que ficar de olho, porque lá no final da aula a gente vai voltar a falar bastante dela, certo? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, vamos ver a formação do povo grego, desculpa, do povo romano, não é? Eu vou ter ao sul, então, uma colônia grega, né? Lembrando que os gregos vão contribuir bastante com a questão da religião, vão contribuir bastante com a questão da cultura no geral, mas essencialmente a língua e o modo de enxergar o mundo vai ser dos latinos, ok? Que está ali bem no centro do mapa de verde. Inclusive, um dos estudos mais recentes diz que os latinos chegaram à Península Itálica fugidos da Guerra de Troia. Então, lá do processo de formação das cidades gregas, eu também vou ter mais ou menos o surgimento da cidade de Roma, ok? Então, tanto os povos que formaram os gregos, né, aqueles grupos que eu chamo de grupos indo-europeus, né, os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios, tudo bem? Que se você voltar na aula de Grécia, você vai rever aquele slide. São grupos indo-europeus. Os latinos também, então eles têm muita coisa em comum, as coisas são muito parecidas, né? A maneira de enxergar o mundo, a parte cultural e etc, sendo que é um outro ramo linguístico, na verdade é o mesmo ramo linguístico, mas com uma formação diferente. Então a língua latina vai ser diferente da língua grega, certo? E eu vou ter, então, um pouco mais ao norte a civilização etrusca, o povo etrusco, e que vai ser muito importante também para a formação da política romana. E essa política ela vai ter interferência, inclusive, de como a monarquia romana vai ter fim, certo? Lá no finalzinho do primeiro grande período que a gente estuda, que na verdade é a consolidação, a monarquia vai ser a consolidação da cidade de Roma, mas ela vai ser um período mais de formação mesmo para a introdução da república, ok? E para a gente falar dessa formação, eu preciso relembrá-los de como mais ou menos os gregos se formaram, porque a formação da cidade é mais ou menos parecida, não é? Daquele processo do geno, daquele processo da formação de uma sociedade, de uma vida que era comunitária, igualitária, mas que com o passar do tempo passa a ser mais desigual, e aí eu vou ter uma hierarquização daquela comunidade, e o
pater, não é? O pai vai ser o grande coordenador, vai virar o rei, e dessa classificação, inclusive, do pater, ou de quem está mais próximo ao pater, não é? Lembrando que é uma sociedade machista, é uma sociedade patriarcal, não é? Eu vou nomear agora, aqui na matéria de Roma, a classe de nobres, né? A classe mais privilegiada por esse rei, por esse pater, eu vou dar o nome de patrícios, ok? Isso vai estar específico já no slide de sociedade romana aqui no início, mas eu gostaria já de falar disso porque isso também teve um desenvolvimento muito parecido com o que foi as cidades-estado da Grécia, certo? Então, assim, para eu entender a formação do povo romano, eu preciso entender, não é? Que a formação cultural, a formação populacional, a formação linguística, ela veio de grupos diferentes, como estava no mapa, certo? A formação da cidade, ela data mais ou menos da formação das principais cidades gregas, então é um processo que a gente vai ver ocorrer ali por todo o mar Mediterrâneo mais ou menos na mesma época, e curiosamente, tanto a mitologia quanto a arqueologia datam mais ou menos da mesma época. E eu já tenho registros que comprovam que essa data ela é mais específica do que normalmente uma mitologia traria, não é? Então, assim, a gente não costuma muito ter dúvida ali da formação da cidade de Roma, inclusive ela tem dia, não é? Afinal de contas, o nosso calendário não é o romano, mas ele em algum momento foi convertido do calendário romano para o calendário cristão, e a gente tem o dia 21 de abril como sendo o dia da fundação da cidade de Roma, certo? Que segundo o nosso calendário, 753 a.C., a mitologia vai contar uma história permeada de intrigas e assassinatos e deuses aparecendo e, não é, intrigas familiares, quase que uma novela mexicana, não é? E eu tenho também a interação com esses outros grupos, entre romanos, né, que na verdade vai ser o grupo final, mas entre latinos, gregos, sabinos, etruscos, não é? E é uma história muito marcada, inclusive, por uma certa violência, estupros e etc. Então, a formação do povo, ele demora para acontecer, a formação da cidade demora para acontecer, mas eu tenho ali os primeiros registros, então, da cidade no dia 21 de abril, 753 anos antes de Cristo. Tudo bem? Nas margens do rio Tibre, toda grande cidade que a gente vai estudar aqui vai ter um grande rio que cruza essa cidade, não é? A gente tem o rio Sena em Paris, a gente tem o rio Tâmisa em Londres, não é? E a gente vai ter aqui o rio Tibre, famoso rio Tibre, na cidade de Roma, né? Lá atrás a gente viu o rio Nilo passando pela cidade do Cairo e pelo todo o território egípcio. A gente vai ver o rio Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, hoje Bagdá, né? Seria a grande cidade banhada pelos rios. Então, normalmente eu tenho essa facilidade, um rio navegável torna a minha cidade mais fácil de fazer comércio, mais fácil de ser defendida, mais fácil de ter ali uma movimentação que vai tornar aquele núcleo bastante movimentado. Ótimo! Então o rio Tibre vai ser esse rio, e lembrando que Roma não está à beira do mar, mas está muito próximo do mar. A Península Itálica é bastante estreita e o rio Tibre é esse canal entre o mar Mediterrâneo e a cidade de Roma. Portanto, a cidade está relativamente protegida pela terra, mas tem acesso fácil ao mar. Beleza? E ao norte, se você voltar lá no mapa, você vai ver que ao norte os romanos estão protegidos geograficamente pelos Alpes, né? Cordilheira, que vai dificultar a invasão de povos do norte, do resto da Europa. Então, para invadir Roma, você precisa ir pelo mar. Ok? Roma é também conhecida como a cidade das sete colinas. Hoje a gente tem
o nome de Cidade Eterna, afinal de contas ela passou por todos esses períodos da história que a gente vai estudar aqui, mas também conhecida como a Cidade das Sete Colinas, e a principal colina, não é a cidade onde, o local onde ela foi de fato fundada, o Monte Palatino, onde os irmãos Rômulo e Remo construíram um templo em homenagem ao deus Apolo, certo? Vai ter aqui uma representação gráfica pra gente, certo? Dessas 7 colinas, não é? E lá no centro eu tenho o Monte Palatino, e se você prestar atenção, você vai ver que eu vou ter outras partes da cidade que foram se desenvolvendo depois, não é? Você vê que o de vermelho aí no mapa é um muro que protegia a cidade, né? As 7 colinas estão dentro, mas a cidade logo começa a se expandir, e eu vou ter então Roma tomando conta de boa parte, inclusive do outro lado da margem do rio Tibre, aonde eu tenho ali em cima, por exemplo, terras onde hoje é o Vaticano, certo? Lembrando que o Vaticano é um bairro, é um território dentro da cidade de Roma que foi cedido à Igreja Católica a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Igreja Católica fez um acordo com Benito Mussolini, líder da extrema-direita fascista, não é? Da extrema-direita italiana, responsável ali por um regime extremamente violento, e a Igreja Católica então fez um acordo de não se intrometer, pois ganharia então aquele território que até hoje é de domínio da igreja, ok? Galerinha, eu vou ficar por aqui então. Beijo pra vocês e tchau!